O assunto que deu muita polêmica, eu não sei como é que foi para você essa semana, Samuca. Como é que foi essa semana depois da gravação? Para quem não sabe, né, pessoal? Quem não leu a descrição aqui do canal, o Samuca, ele foi ele que filmou o suposto OVNI, né? Aquele objeto até então não identificado lá sobre a região do Sacomã, próximo das juntas provisórias e também ali como é que chama, Samuca? Aquela comunidade ali? Heliópolis. Heliópolis. Heliópolis, né? Então, ali é uma região, até conversei com o Samuca, né? Algum local ali que tenha caído pode ter sido, sim, em algum local que, se você for perguntar ali, acaba sendo até um pouco não aconselhado, né? Às vezes o pessoal ali vai achar ruim, vai achar que você é polícia, alguma coisa nesse sentido, né? Enfim, é uma coisa que eu queria saber como é que foi tua semana depois dessa gravação aí? O pessoal pegou no teu pé, se comunicou com você? Como é que foi antes da gente falar em si do assunto? Pois é, a semana começou assim, como a gente fez no domingo, né? Você apresentou os fatos, enfim, eu estava acompanhando muito o chat aquele dia, e a gente deu boas risadas, né, de tudo que foi apresentado, saiu lá, eu ia anotando até para saber justamente que são as opiniões diversas das pessoas, por exemplo, piscina de bolinha, barraca voadora, Pula-pula. pula e tampa de caixa d'água, e você pode elencar das mais absurdas, assim, das que provavelmente não eram, até as que provavelmente podem ser, que, né, até poderiam ser. E aí eu anotei tudo e fiz o seguinte: como eu gosto muito desse assunto e até de não ser uma pessoa que acredita em tudo sem pesquisar, eu peguei alguns fatos, né? Eu passei a semana analisando algumas questões, então olhei velocidade de vento, olhei um mapa, olhei todas as possibilidades das imagens, né, que foram citadas aqui no chat, até uma que eu até achei muito boa, que foi balão soltando paraquedas. Uhum. Essa eu não conhecia. E aí fui pesquisar, trouxe alguns vídeos, algumas imagens para vocês, para a gente analisar junto, né? E depois entender aí o que provavelmente pode ser aí o objeto que a gente que eu filmei. Trouxe também os vídeos originais, até para poder mostrar para as pessoas, porque tem gente que falou, é CGI. E eu, É. na minha filosofia leigo, eu falei, o que é CGI? E fui pesquisar que era computação, acredito É, que é computação gráfica, né? é que é aquela história, né, Samuel? Hoje a IA tá tão poderosa, né? Se a IA que chega na mão do povão tá poderosa assim, imagina a que chega na mão dos caras aí, né? Mas é natural, né? Você vê que dentro do comentário, dos comentários ali do vídeo, né? Tem uma divergência muito grande, né? Tem pessoas que, por exemplo, a gente toma muito xingo, né? Quem diz isso aí é o Carlos Moreira, né? Que a partir do momento que você não tá na internet, você é pedra. Mas a partir do momento que você põe a cara na internet para discutir, ainda mais um assunto polêmico desse, aí você vira vidraça na hora. Na hora. E é isso mesmo, né, cara? Você fica de um jeito que a galera gosta, né? Então, eu recebi xingo por falar que era barraca, ou balão, ou alguma barraca promocional que voou de algum prédio. Tomei xingo, né? Que isso, meu? Vá pra... Né? Desse jeito, assim, né, cara? Ou também se falar assim, não, realmente ali tem tudo para ser um fenômeno anômalo não identificado. Você também toma xingo, né? Então não tem muita saída, né, pessoal? O que a gente promete aqui é ser sincero, dar o ponto de vista de cada um, eu acho que é esse que é o caminho, e cada um tire suas conclusões pessoais. Se nós aqui víssemos que era algo de CGI, nem mostraria, né, para vocês. Mas na questão, como eu conversei com o Samuel desde o início, desde o dia que ele filmou, então eu sei que ele estava tendo ali e dá para ver que não é CGI. Tinha alguma coisa? É um disco voador? Não sei. A provável, a gente tem que pôr o pé no chão e falar, olha,
tudo indica que possa ser outra coisa, porém, a explicação para o paraquedas, a explicação para a barraca, todas as filmagens que a gente vê, e naturalmente, né, se dá um vendaval e levanta a barraca ou alguma coisa nesse sentido, você vê que ela vai ao sabor do vento, ela vai balançando. E nesse caso não, ela tem um certo alinhamento, ela está na descida ali, como se fosse um balão apagado, né, caindo, descendo, mas você percebe que ela tem um alinhamento ali, né? E também não tem cordinha, não tem nada disso. Só se eles fizeram outro esquema de balão que eu também desconheço, e a gente pede também a ajuda dos baloeiros, né? Os caras aí que dominam. E o que você tirou de conclusão disso aí, Samuel? Ó, eu vou mostrar para vocês aqui. Mostra aí. Eu fiz até um. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui direitinho. Porque eu tô meio leigo aqui. Deixa eu ver. Janela. Deixa eu ver se vocês conseguem ver a tela. Ixi, agora deu uma espelhada aqui. Deixa eu colocar no PowerPoint. Dá para ver alguma coisa por aí ou ainda não apareceu? Dá para ver. Pode falar se quiser, a gente está te ouvindo. Vou colocar uma tela cheia aqui para vocês perceberem melhor. Olha, essas aí, o que eu pretendi fazer, né? Coloquei aí as possibilidades que a gente poderia... Foram citadas no chat, porque quando as pessoas falam no chat, a gente não consegue visualizar o que eles conhecem desses objetos, né? Então, por exemplo, foi falado de barraca, né? Quando você olha aí essa imagem da barraca, ela é até um pouco similar com as imagens gravadas, porque ela tem, você viu, eu escolhi até imagens que poderiam parecer mais com aquele objeto, que você vai encontrar N tipos de barraca. Então, por exemplo, essa aí de camping, ela tem uma faixa esbranquiçada, que de repente poderia repetir aí um todo que é avermelhado, um passe de cor, enfim, né? Aí do lado, a gente tem, essa eu já acho menos provável, que aí seria um todo de longe. Por que essa seria improvável, na minha opinião? E aí eu estou aberto aqui às discussões, vocês colocam aí no chat o que vocês acham. Precisa de estrutura para se manter aberta, né? Ela tem que ter os ferros, ela tem que ter aí a armação dela, e acredito que esse objeto, quando nesse formato, ela não se estabilizaria, ou com certeza aí ela se perderia parte dessa estrutura aí. Do lado aí a gente vê essa piscina de bolinha, que é muito característica, né? Então, se você olhar ela de ponta cabeça, que é o que parece muito na imagem, ela parece, né? Ela parece mesmo aquele objeto que estava lá no céu, só que eu acho que ela não estaria ao sabor do vento, ela deveria ter, talvez, se a pessoa colocado um ar quente nela, para de repente ela planar durante o tempo até esfriar, ele vai perdendo altitude. Poderia ser. Igual, por exemplo, a piscina de um pula-pula, que está aqui embaixo, está com as crianças aqui, né? Dá para perceber aí que esse objeto, apesar da forma não ser muito parecida, poderia também funcionar se fosse, acho que inflado com ar quente. E aí, a gente conversou aí no Twitter, lá no X, o pessoal falou, cara, isso aí, eu tenho experiência, isso daí é um balão que se chama careca de padre. Acho que era o nome que ele falou. Careca de padre? Careca de padre. O que é esse formato? Ele parece uma abóbada, como vocês estão vendo na imagem, tem um bico aí. Então, assim, provavelmente pode ser um balão, porque eu já fiz isso, eu estava soltando uma pipa e colei esse balão com uma linha, com cerol. Inicialmente eu cheguei e dei uma risada, falei, cara, você tem que ser muito fera para poder ter cortado a tampa do balão, né? Ah, que os caras falaram que cortou com cerol, né? E cortou o cerol, e provavelmente quando você faz uma manobra com a linha, ele acaba passando perpendicular, assim, reto, no reto do balão. Eu falei, cara, olha, é de se considerar, nunca tinha visto isso, né? Mas vale a pena. Agora, tampa de balão, tampa de d'água, essas coisas eu já nem considero, porque você olha aí, você vê que não é, né? É uma coisa bem diferente. E até coloquei do lado aí um drone que se chama drone UFO,
que tem disponível aí na Shopee, ou alguns lugares, mas ele não tem nem, acho que 10 centímetros, ele é bem pequeno, né? Ele tem esse formato aí. Vou passar aí. Agora vamos lá, ó. Nessa imagem que mostra balão, que são os paraquedas soltados por balão, aí a gente já começa a ter uma coisa mais estranha. E se você ele tem uma lateral, ele tem um furo na parte de cima, que eu acho que deve ser justamente o ar entrar, para manter uma estabilidade. Porém, eu até coloquei para vocês as imagens aqui, vocês podem ver aí que aparentemente dá para ver as linhas contra um céu azul. Não, e bem claro, né? Bem claro. Até nas fotinhas pequenas dá para ver as linhas, né? E aí o que eu fiz? Eu trouxe os vídeos também, caso vocês queiram ver esse vídeo em real time, é isso para vocês falarem, cara, o cara aproximou um enhanced aí na imagem, não sei. Mas eu coloquei as imagens do que aparentemente apareceu nos vídeos que eu gravei, e poderia se aproximar mais disso. Então essas seriam as possibilidades. Eu também pesquisei que como que a linha desse paraquedas, ela poderia sumir contra o fundo. Essas cordas, quando elas são brancas, elas são as que mais refletem a luz, porque são brancas. Porém, se você colocar cordas pretas, cordas azuis, cordas de qualquer cor, que não é corda branca, de nylon, né? Sei lá. ela some, literalmente ela some. Só que aí eu trouxe também um outro vídeo, caso vocês queiram, aí mostra Não, mostra aí, pode mostrar. Deixa eu tirar da tela cheia aqui. Que aí o baloeiro, ele estava ensinando as pessoas a construírem esse balão. Então ele falou, cara, sem as cordas, esse balão não se estabiliza. Você tem que ter cordas, ele abre, ele roda, ele faz várias coisas, ou ele precisa também ter um peso, que no caso ele colocou como se fosse um carretel, sabe? E aí o carretel, ele acaba fazendo esse papel. Ó, vou rolar o vídeo aqui, em tela cheia, e aí eu não sei se vocês estão conseguindo dar play aqui. Um print na tela, eu copiei a tela aí. Aqui, galera, dá pra pôr paraquedas. Vou até tirar o áudio dele aqui, ó. Vou deixar o áudio. Paraquedas aqui, galera. Tá vendo? Aquele que a gente mostrou no vídeo até, ó. Aquele paraquedinho de 52 centímetros, ó. O pezinho dele vai ser um carretelzinho de linha, tá vendo? Ó. Aí o esquema, ó. Você pode pegar ele aqui, posiciona assim. Aqui a gente pode pôr uma bolinha de papel higiênico por dentro, ou um pedacinho de colar umas emergências aqui, ó, para entrada de ar, entendeu? Apesar que só uma bolinha de papel aqui já funciona, tá vendo? Então você põe ele aqui, você mede dentro da caixa, ele vai dar certinho, tá vendo? Aí joga ele pra cá, igual se for uma bandeira. Posiciona ele aqui. Dobra pra direita, dobra aqui pra esquerda. Dobra pra direita e dobra a pontinha pra esquerda, tá vendo? Fica sanfonado. Tira o peso, que você inverte, aqui você põe os paraquedas, ó, galera. Aqui você põe paraquedas. E aqui, galera, vocês podem pôr umas fitinhas brancas de raiola. Pode jogar aqui, ó, por exemplo. Essas fitinhas são para abrir aí o paraquedas numa facilidade aí, mas ela é meio que tem uma arredondada, né? Ele faz um bolinho ali, então o ar entra por ali e ele acaba inflando. Esse aqui é o outro, ó. Esse aqui é o vídeo que é os balões soltando aqui, ó. Ver essa imagem. Uau! Tá no alto, rapaziada! Olha show! Puta da hora, mano! É louco! Zona Norte de São Paulo! Show! Coisa linda! Então essa é um dos vídeos que eu acabei pegando só para vocês. Esse aqui eu acho que é o segundo, ó. Esse aqui foi o que eu dei os prints na imagem. Que show! Eu paro pra turma, só louco.
Olha aí, meu. 120 paraquedistas. Só lembrando pro pessoal que nós estamos assistindo esse vídeo aqui para mostrar e comparar com o que foi visto, né, com o suposto OVNI que foi visto lá no Sacomã. Não estamos incentivando ninguém a soltar balão, pois soltar balão é considerado crime, né? Então, não estamos aconselhando ninguém a fazer isso, estamos mostrando o que acontece, né? E como alguns balões soltam tipos de paraquedas. Vamos lembrar outra coisa, que o lance do paraquedas era muito grande, aquele objeto comparado com o prédio, comparado com as coisas ao redor, né? E esses, aparentemente, que a gente está vendo, são menores, né? E vamos lembrar que se não tiver nada dando apoio ali para ele, dando a base para ele descer, ele fica bobo, né? Se não tiver cordinha, não tiver nenhum apoio, ele ficaria também ao sabor do vento, e não foi o que a gente viu, né? Então por isso que a gente está tentando achar uma explicação plausível para isso aí. Fala aí, Samuel. E aí, então, eu passei aqui para análise dos fatos, né? O que eu estava percebendo quando a gente olha 3 pontos principais aí. Vocês estão conseguindo ver a tela aí, né? Uhum. Acho que 3 pontos importantes para a gente descartar o que é aquelas possibilidades seriam, por exemplo, velocidade, tamanho e estabilidade. Então, o que compreenderia? Na velocidade, todos eles poderiam encaixar. Uma barraca, uma lona, uma piscina, paraquedas, até OVNI. Se fosse relacionado ao tamanho, por exemplo, a gente pode já descartar um drone em formato UFO, que ele é muito grande para estar sustentado no ar daquele jeito. Uhum. Só que todos os outros acabam ficando ainda, né? Quando você vai para o ponto que a gente comentou no vídeo anterior, que aí era sobre a estabilidade, aí a estabilidade quebra as pernas de várias coisas. Verdade. Ela quebra a barraca, a lona, a piscina, pula-pula, tampa e o balão careca de pé. Porque se o cara corta a parte anterior, acabou a estabilidade do balão. Ele vai virar, ele vai dobrar, ele é folha, né? Contra o vento, porque tem uma sustentação ali. E o que sobra dessa história são drones em formato de UFO, que a gente também pode descartar pelo tamanho, sobra paraquedas de balão e OVNI. Para mim, na minha opinião, se a gente não ter um paraquedas de balão, ele só pode ser um objeto, que eu não estou falando que é extraterrestre ou alguma coisa assim, mas pode ser um objeto humano que ninguém sabe o que é. Cara, parabéns para ele que fez esse objeto que ninguém conseguiu descobrir o que era. E aí, uma análise, e aí eu fiquei um pouco pensativo aqui, né, que aí eu falei, cara, não é possível, se for balão, paraquedas, né, preciso abrir esses fatos para poder mostrar para a galera a informação real. Então, vocês podem perceber aí, ó, deixa eu ver se eu consigo até passar o mouse, esse aqui, ele é a avenida onde eu estava com o veículo. Que é a continuação da Anchieta indo lá para Juntas, né? Perfeito. A comunidade do Heliópolis já fica por aqui. Uhum. E aí eu olhei aqui, ó, que nesse dia eu colei uma tabelinha aqui. Isso aqui é do IMET, do Instituto de Meteorologia aqui do brasileiro, que acaba colocando informações de várias regiões do Brasil, inclusive tem a de Interlagos, que acho que é a região mais próxima, onde tem a biruta deles. E aí eu coloquei essas 3 informações que eu vou decodificar para vocês aqui. O vento naquele horário, entre as 3 da tarde e as 4, ele estava mais ou menos 6 km por hora na superfície. E se você considera mais ou menos a uns 800 metros de altitude, ele pode ter rajadas de 20 km por hora. Então, se você pegar essa velocidade entre 6 e 20, pode ser, de fato, um paraquedas, pode ser um balão, né? Apesar de eu não ter visto o balão principal e não ter visto outros paraquedas. A direção do vento, que aí é o que me pega aqui, é que ele estava a 158 graus nordeste, ou seja, ele vem da região norte mais leste e atravessa, como eu fiz essa seta aí para você ver. Então, era muito parecido com o deslocamento do objeto que eu vi, apesar dele não ter feito essa rota que eu mostrei aqui com a seta. Eu basicamente vi ele nessa posição. Você pode notar aqui que no final tem uma curva, onde o meu carro faz uma curva e parece que o objeto está andando, mas na verdade ele estava ele estava, parece que numa descendência, ou meio parado, não dava para perceber direito. E é isso, assim, eu trouxe para vocês, olhando, né, os fatos,
é que o vento, ele corrobora para ser, de fato, uma coisa que tivesse ao sabor do vento. Porém, o que pega aqui na nossa situação são as cordas. Aí é uma coisa que é muito estranha, porque as cordas, elas não estavam presentes, mesmo se você desse zoom no vídeo, né? Aí eu não sei se você quer que eu mostre o vídeo de novo pra galera. Pode mostrar. Vou mostrar aqui. Mostra pra vocês verem. já com o estabilizador já. Cuidado, né? Ou se você quiser, eu mostro daqui, não sei, que é o mesmo vídeo, né? Mas é importante vindo de você. Já mostrei a minha... eu acho que faltam as imagens que eu também queria mostrar. Então mostra, pode mostrar. Que é justamente o log do meu iPhone. Tá para vocês o que fica registrado, né? Literalmente aí onde a gente fotografa, filma as coisas no nosso aparelho, claro, justamente por causa do GPS. Uhum. E se dá para ver aí em tamanho real. Eu estava próximo aí na Via Anchieta. Aí aqui a gente tem aqui um colégio chamado Colégio Ideal, Rua Viena, aí tem aqui a Rua Belgrado. Aqui eu dei play no celular. E aí você pode ver que o log dele está nessa próxima imagem, ó. Foi gravado no domingo, dia 20 de julho de 2025, às 15h35. Foi gravado com um iPhone. O pessoal falou... um outro comentário que eu preciso fazer um parênteses aqui. Eles falaram, cara, sempre uma câmera TechPix, nunca um celular de última geração. Pô, mas ficou bom pra caramba, pô. O pessoal nunca tá satisfeito, meu, não adianta, cara. Olha, quem é que consegue tirar uma imagem da Lua com um iPhone 12? Não tá. Então, se a pessoa parar pra pensar um pouco, ela consegue ver que, cara, não é assim. O cara não tá com um equipamento lá de uma televisão pra poder fazer. Apesar que eu tenho uma câmera aqui da Nikon E900, ela tira fotos da Lua muito boa. Mas não é uma câmera que eu coloco no banco de trás do carro, né? No carro, né? Pois é. Mas aí, essa galera aí, Samuel, os que mais falam são os que menos ajudam, cara. Então os caras, eles querem aqui, ó, quer formação... Eu ia responder... Não adianta, cara, você perde seu tempo. Agora, se o cara criticar, pessoal, vocês podem criticar, normal, né? Faz parte do jogo. Agora, tem pessoas que são mal educadas, né? Se a pessoa for mal educada, ofender alguém, aí ela toma bloco. E engraçado que essas pessoas que mais criticam não pedem um programa. Então, toma bloco aí e não assiste nunca mais pra largar de ser besta. Fala aí, Samuca. Pois é, esse é o log do segundo vídeo, porque foram 2 vídeos. Por quê? Porque chegou uma parte que eu entrei atrás de um caminhão aqui procurando objeto, não consegui encontrar de novo, pausei o vídeo, e aí gravei de novo um outro pedaço. E aí, por que estava começando a ficar perigoso para mim? Porque quando você olha aqui, ó, esse era o mapa que eu estava me deslocando. Eu já tinha saído daqui do começo do mês, já estava lá, descendo perto da comunidade, e eu estava um objeto já não mais à minha frente, ele estava na minha lateral da janela, porque eu comecei a fazer curva, e estava do meu lado esquerdo. Uhum. Eu com o celular, eu coloquei assim, falei, cara, ainda vou botar o celular aqui, porque eu sou um grande admirador do céu. Gosto de eclipse. Não, mas você conseguiu, por estar dirigindo, você conseguiu filmar muito bem ali. Ficou bem estabilizado. E é claro, né, que depois foi colocado o estabilizador, ficou melhor ainda, né? Pois é, e aí nesse aí é o mapa onde o segundo vídeo foi gravado, e vocês podem olhar que todos esses prédios aqui atrás começam a tampar a visão. E aí ninguém tem um entendimento se ele poderia... O pessoal também me questionou, por que você não parou o carro, cara? Numa ocasião dessa maravilhosa, você não parou o carro. Quem conhece... E aí o Vilmar também, que já morou naquela região, ele pode falar... ali não tem área de escape ali, cara. Não tem área de escape. Ou você vira direito e perde completamente a visão do objeto, ou você estaciona no meio da avenida, e eu estava na faixa de ônibus, por ser domingo, você pode circular ali. E aí tem um vídeo aqui, o estabilizado, que eu vou rodar aqui para vocês verem, que é o trajeto dessa... Deixa eu ver, como é que faz aqui? Aqui, ó. Que é o trajeto... Então, teve 3 Estava o radinho ligado, eu nem quis tirar o áudio, porque para mostrar mesmo que tinha barulho de moto, trânsito, carro. E olha, ele começa a aparecer aqui no cantinho, atrás ali de um prédio que até um rapaz, cara, esse prédio aqui, ele fica no lugar X aqui do bairro, eu até sei que prédio que é esse, até a gente questionou de... Vocês podem ver um pássaro passando ali perto ali. Sim. Se você não dá zoom, um pássaro, o que leva a crer que
não interrompe aí a parte das cordas, né? Deveria dar para ver as cordas. Pode falar. Eu trabalhei no Correio, nessa rua Belgrado, Belgrado, não é isso? Belgrado, isso. Eu trabalhei na Anchieta, no Moinho Velho. Foi meu último emprego no Correio, ACF Anchieta Correio, né? É uma franquia. Nós prestava serviço para o Correio do governo. E a gente trabalhou nessa rua Belgrado, que tem um posto de gasolina, tem uma escola aí. E essa Anchieta, quando você desce, ela faz uma curva. E aí você pode subir o viaduto pelo Sacomã, ou você pode pegar juntas provisórias por baixo, que dá o Heliópolis. Eu tenho toda a minha família que mora aí, minha tia. Inclusive, eu compartilhei a live e falei, vamos assistir, que hoje vou estar lá no programa do nosso amigo Cleiton lá, Cara, falando aí sobre tem a experiência. família aqui lá no... em peso. Um abraço a todos vocês. Quer falar? Continuar, Samuca? Fala aí. Só para finalizar, eu acho que eu cliquei em já ver com o nome errado, mas esse aí é o vídeo estabilizado. Então, essa hora que me pega, porque não tem balão no céu. Você tá vendo que não tem nada que soltou o balão há pouco tempo atrás. Se o vento estava 6 km por hora, não é uma velocidade muito alta, pode ter rajado de 20 km por hora, mas não evidencia esse objeto, essas modificando aí, enfim. Esse já é o segundo vídeo. Eu já estava quase começando a descer para a comunidade. E aí ele passa atrás do prédio, até cito que eu acho que tinha uns 3 metros de largura. Tem gente que fala que era o tamanho do ônibus, de um carro, mas aí eu já não consigo afirmar. As impressões que eu tive foram essas. Então, assim, se esse objeto for um paraquedas de balão, beleza, tá matado aí a nossa ideia. Porém, tá aí o vídeo para as pessoas que soltam balão, sei lá, eu sei que é meio chato até, né, mas enfim, as pessoas que quiserem entrar em contato aí com o Cleiton, falar, cara, eu tenho experiência, já fui baloeiro, isso aí deve ser um balão e tal, conta aí, porque se não for esse objeto do tipo balão, a gente vai para um objeto, não digo extraterrestre, mas que ninguém consegue identificar. De fato, para mim foi um objeto muito curioso, porque eu, assim como todos que estão aqui nesse chat, tem muita vontade de ver, né, coisas. Eu já tive a oportunidade de ver outras ocasiões, objetos muito estranhos, não consegui filmar, ou não ficou bom, ou foi tudo muito rápido. Esse, pra mim, eu falei, eu preciso compartilhar com o Cleiton, cara. Tanto que a primeira pessoa que eu mandei foi para você, justamente para analisar aí os fatos, chamar a galera da comunidade para olhar, antes de soltar, porque você foi muito técnico quando você colocou que a gente não pode chegar aqui e dar uma opinião leiga e dizer, nossa, com certeza é um UFO, com certeza é um OVNI, que a gente está sendo irresponsável se a gente não fizer as análises daí. Por outro lado, pessoas no chat falavam, cuidado com a responsabilidade de vocês, de falar que isso é um OVNI. Mas assim, eu acho que aqui é um grupo de estudo para a gente falar sobre os fenômenos que ocorrem no céu, a gente não consegue explicar. E se tudo bem, tiver errado, beleza também. Fomos analisar os fatos, fomos atrás das informações. O que não dá é para a gente olhar qualquer coisa que fala no céu e falar balão. Porque, inclusive, eu tenho um amigo que, uma das ocasiões, eu moro em São Bernardo e moro aqui num topo. Tanto que, se você olhar aqui, eu moro no último andar, tem um terracinho. Se você olhar, eu estou quase no nível das antenas da Paulista. Dá para ver as antenas, dá para ver o Pico do Jaraguá. Uma vez, ele estava aqui em casa, eu vi uma luz indo lá da Paulista, bem próximo de Diadema, muito rápido, voltando. Cara, eu falei, não vai dar tempo de chamar ele, porque, né? Pois o objeto circulou tantas vezes com uma luz branca, eu chamei, ele olhou e falou, isso é um drone. Só que isso aí era em 2006. Ele falou, isso é um drone. Talvez uma pipa. E assim, não adianta, você pode mostrar, você pode descer a nave na frente dele, assim, e ele vai falar, cara, isso aí sei lá, um truque, enfim. Então vão sempre ter esses dois tipos de pessoas, e a gente está aqui para mostrar os fatos, e eu, sinceramente, não cheguei a uma conclusão sobre o que eu vi, apesar de ter sido muito interessante, assim, achei bem, um digno projeto prato, né, antigo que a gente via naqueles projetos maravilhosos, que era o UFO. Operação Prato. Operação Prato, que eu olhava e falava, cara, quem vê uma coisa dessa, parabéns, né?
digno UFO de Roswell aí, né? E no meio da cidade de São Paulo. E um outro fato que eu ia comentar também, pessoal, é que as pessoas falaram, poxa, que interessante, né? Só o cara que, numa metrópole que nem São Paulo, ninguém mais viu, só ele que viu. Aí você sente um pouquinho de inveja, né? E, cara, olha, eu vou te falar, o celularzinho tava lá do lado, tava escutando um podcast ali e tal, dando risada no carro, e eu vi o objeto interessante e filmei. Até falei que vi um carinha apoiado, assim, com o pé, assim, olhando para a lateral onde eu tava virado o celular, então ele também tava olhando alguma coisa ali. E 3 senhoras que moram nas últimas casinhas, antes do Baixadão da Heliópolis começar a descer para Bom Pastor ali, elas estavam as 3 assim, de braço cruzado, olhando para o mesmo lugar. Eu até falei para você, né, falei que tem vontade de chegar lá e falar, minha senhora, vocês por acaso viram naquele domingo alguma coisa? Porque tá todo mundo falando que só eu que vi, né? Uhum. E aí tem essa vantagem que quando eu vou no terraço, eu nunca fico no celular, eu gosto de ver fenômenos das nuvens, porque eu gosto muito de meteorologia, gosto de fotografar tipos de nuvens diferentes, sei reconhecer muito bem um avião, sei reconhecer um helicóptero, drones, inclusive teve uma propaganda aqui da Spaten, aqui da cerveja, que foi bem aqui na frente de casa. Esse dia eu até assustei, porque subiram 1000 drones, né, velhinhos, e eu comecei a olhar, a princípio, eu falei, pô, drone, né, aí fizeram um desenho no céu, foi super bonito, mas assim, se eu tivesse no celular, nessa hora, os drones estariam lindos, fazendo um show aqui na minha lateral, e eu não teria visto. E o que eu achei bacana é isso, que as pessoas, elas podem, quem gosta do assunto, né, estimular a olhar para o céu, tirar um celular que talvez não até tentar fazer um registro bom aí de um OVNI, né, e compartilhar com vocês, porque o que tá cheio de gente no seu chat falando, eu tenho uma foto, eu tenho um vídeo, cara, entra em contato com o Cleiton, que ele já deixou ali no chat, o telefone celular, foi o que fiz, entrei e mostrei o vídeo para ele, porque eu acho que é legal vocês mostrarem, especialmente se foi naquele dia, perto daquele dia, ou naquela região, vale muito a pena compartilhar para a gente tirar essas dúvidas, né? E sair desse achismo que a gente está. O que a gente está fazendo aqui, pessoal, é realmente, né, eu particularmente já falei minha opinião, eu acho que é algo, todos esses exemplos que o Samuel trouxe, eu acredito que não é possível, porque são muito pesados, por mais que sejam leves para a gente carregar no braço, para ele ficar voando daquele tamanho, tem que ser muito leve, ou seja, tem que ser algo ali, se for algo realmente feito pelo humano, tem que ser algo ali de papel, algo que tenha alguma hélice, alguma coisa que o mantenha equilibrado, né? É claro que a gente tenta trazer essas análises o mais técnico possível, para que vocês tirem suas conclusões e também falar com que outras pessoas tragam, olha, isso aqui foi um tipo novo de balão, enfim, né? Vai chegar essa informação e por isso que eu decidi mostrar aqui para vocês e fazer com que outras pessoas entrassem em contato, mesmo que se for ali, pô, vocês são muito burro. Tem uns caras que eles não sabem conversar, cara. Tem cara que ele é tipo Cracolândia, né, cara? O cara já chega metendo o pé no peito, não é necessário, né? Quem acompanha o programa sabe como é que é o programa. A questão não é ser sensacionalista, é colocar em discussão o que foi visto, se é ou se não. Era uma luz do poste, era a luz de não sei o quê. Beleza, tá tudo certo. A gente não tem compromisso com o erro, e acho que tem que ser por aí. A única oferta que o canal faz é trazer para que pessoas comuns do dia a dia possam discutir também junto com pesquisadores que vão a campo, etc, né? Quero falar com um pesquisador de Mongaguá, Carlos Moreira. Qual que é a tua visão sobre esse objeto, sobre o Sacomã, que ainda não ouvi ainda você falando? Quero te ouvir agora. Cara, assim, interessante que o Samuel trouxe aí, né? Eu sigo sempre o seu trabalho, Cleiton, aqui, né? Às vezes não dá para ver no ao vivo ali, mas no outro dia, na semana, eu estou assistindo. Eu vi o vídeo na ocasião, mas assim, no meu canal, Máquina de Mistérios,
eu não faço análise e passo, às vezes as pessoas mandam um vídeo e tal, a análise isso é verdadeiro, não é? Isso dá um trabalho danado, é sempre bom ter uma equipe, né? Eu tenho, lógico, se eu pegar um vídeo, eu vou pedir opiniões para aqueles que eu já sei que são bem céticos, para aqueles que são bem incrédulos, aqueles que são mais acredita, tal, e depois você acaba tirando aí talvez tirando uma conclusão. Ó, a questão de barraca, que nem o Samuel colocou aí, tem muita coisa que não tem como ser, mas só dá uma dica, barraca sai voando sim, tá? Não é que é o caso aí, né? Não tem formato de barraca isso. Mas assim, eu acampo muito, já peguei ventania de ver arrancar, não uma, mas 5, 6 barracas sair voando, cara. Arranca mesmo. Como os ventos, e você mandou bem, que eu estava sentindo falta de você falar essa questão do vento aí, né, de 6 a 20 quilômetros, de 6 é uma brisa praticamente, né? A região, segundo eu não saí atrás, eu não fico... Gente, quem me segue sabe que eu não fico muito... Alguma coisa que aparece na internet, já sair falando e tal, porque eu sempre brinco assim, né? A chance de passar vergonha é muito grande, se você sair falando alguma coisa sem ter uma análise. Eu sigo um canal chamado Astronauta Urbano. Esse cara, ele fica desvendando, né, as coisas, tal. Ele pegou esse vídeo aí, fez uma análise juntamente com o cara lá da astrônomo, sei lá, alguma coisa assim. Eu não dei muita atenção, mas ele mandou bem sobre a questão da região ter muito balão e o fato de ser... Ele me convenceu que é a chance muito grande de ser um paraquedas, tá? Ah, mas eu não estou vendo a cordinha. Tem N possibilidades de ter essa cordinha, de ser uma linha de pesca, a posição do celular não tá filmando, mas quando você passa uma parte do vídeo, e se você quiser colocar aí, eu até aponto, ele tem um brilhozinho esquisito, cara, como se fosse algo que reluz ali, não é a parte vermelha, no cantinho esquerdo assim tem um brilho que se o sol... Vocês estão vendo, se o objeto estiver aqui, ó, o sol estiver batendo aqui, realmente for algo metálico, vai brilhar onde está um brilhozinho que tem ali. Mas agora, assim, a minha opinião, que é algo... O fato de você não ter visto o balão pode ser porque focou na questão que realmente parece um OVNI, cara. Tem tudo, tem a cúpula ali, entendeu? A princípio, quando eu vi a primeira vez, eu falei, caramba, parece sim. Porém, quando você vai a fundo e tal, você começa a perceber que pode ser outra situação. Vou falar uma coisa para vocês, eu tenho vários vídeos lá no canal, o Cleito sabe disso, eu filmo em lugares totalmente distantes, no meio da mata, onde não tem nada. E mesmo assim, cara, tem uma luz vermelha que eu já filmei umas 4, 5 vezes. É isso aí, Cleiton. Tá vendo ali no cantinho, do lado esquerdo? Bem do lado esquerdo, não tem um brilho diferente, ó. Do lado esquerdo, bem na pontinha, assim, ó. Você vê que tá mais clarinho ali, ó, agora, ó. Mas não é um movimento, é um movimento de queda leve, como se fosse realmente um vento de 6 a 10 quilômetros ali, ele cai assim mesmo. Mas que tem um formato todo de um OVNI, cara, não dá para negar. Mas não afirmaria isso. Eu não, tá? Mas o que eu quero dizer? Várias vezes eu filmei luzes, cara, elas piscam diferente, rotas diferentes, cara, muito louco, num lugar, tipo, você tá 4 horas da manhã, num lugar onde, cara, não tem uma viva alma, e as pessoas vão lá no canal e falam que é um drone, cara. Num lugar que a chance, ó, baixa temporada, no meio da mata, cara. Aquela luz pulsando, quando ela apaga, você vê que tem uma massa preta ali, que tem algo que você pode chamar de objeto voador não identificado. Quando é luz estranha, né? Então, assim, e mesmo assim, de boa, cara. A gente não tem que
tipo assim, eu não perco tempo com... Ó, tá aí, né? Quem viu foi você que estava lá. Eu acredito que não deu tempo. Você no volante, com um celular, olhando um negócio que parece realmente um OVNI, tá? Pode ser que não deu tempo. Ó o brilho ali, ó. Tá vendo? Do lado esquerdo ali, ó. E do lado direito, acima, tem um vermelho, um avermelhado ali, né? Um O laranjado, né? vermelhado, você pode até ser alguma coisa do celular. A luz ali sabe, aquele negócio que fala, caramba, tem uma luzinha ali, reflexo, né? A gente fala assim, é um reflexo ali, ó. Né? Mas pode ser coisa do celular, sim. Tá? O fato de não estar enxergando as cordinhas pode ser uma linha de pesca, por exemplo, né? Eu estou só exemplificando. Porque, assim, eu, como muitos, pô, a coisa que eu mais quero ver é vídeo de OVNI, gente gravando aí um objeto voador não identificado. Eu tive 2 chances na minha vida, tá? Onde eu vi um objeto perto, um longe, né? Eu optei em olhar no binóculo, uma coisa excepcional, e o outro foi realmente uma bola, não era a bola de buga, mas era uma bola, mais ou menos do tamanho de um helicóptero, passou, era antes das 6 da manhã, eu acho, e ali bem na minha frente aquele negócio passou, e ali, cara, tá filmado tudo, no celular saiu como se fosse uma luz, não era uma luz, era de metal, o sol estava nascendo e dava um reflexo naquele objeto. E muita gente vai falar assim, não, isso aí era um drone, cara, num lugar quase que no mar, cara. Mas não tem problema nenhum, acho que é válido. As pessoas, a gente quando vem para a internet, eu falo sempre pro Cleito, você tá na telinha, cara, se você arriscar colocar alguma coisa, as pessoas vão falar mesmo, normal. E a ufologia, ela vai desenvolvendo, né, a parte crítica, vamos dizer assim, porque o que a gente não pode ter é ter aquela fé, a crença que tudo é tudo é drone, tudo é balão, ou que tudo é OVNI, tudo é extraterrestre. Tem que pegar a balança e medir ali e falar, ó, pô, será? A parte que eu gostei aí, você analisou, trouxe a velocidade do vento aí, que eu acho importantíssimo, porque aí você tem como você ver, né, conforme... Porque, assim, ele não é um movimento típico, né, que a gente está acostumado, mas é muito interessante, né? Quando eu vi a primeira vez, eu falei, caramba, que vídeo legal esse. Mas aí fui dar uma olhada, mas fiquei mais convencido em ser algo, sei lá, um balão, um paraquedas, entendeu? E é isso. E as pessoas não pode, na minha opinião, assim, ó, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, porque a astrologia não vai encaixar nessas coisas. Tem canais, gente, outra coisa, ó, tem canais que vão falar só no não. Ele vai primeiro no... E assim, ó, não, isso não é OVNI. Outros canais vão falar assim, não, isso aí realmente já de cara para mim é um OVNI. E a ufologia, a grande sacada da ufologia, a coisa legal, é que ninguém se entende, cara. Um vai falar uma coisa, o outro, o público às vezes também não tem tanto conhecimento e defende as teses que ele acha, e assim vai. O que a gente tem que fazer é continuar trazendo, né, essas filmagens, continuar mostrando o ponto de vista, como você fez, né, Samuel? Mostrou aí, ó, realmente do que você colocou lá. Meu, as barracas podem voar, mas, porra, cara, uma barraca no Sacomã, né, um lugar, pô, difícil alguém voando ali. Que horas que era isso? De manhã? 3h35. O cara que, a não ser que ele tava lavando a barraca dele, pegou um vento de 6 quilômetros que levantou. E aí é impossível, praticamente. Mas o balão, não. O balão, soltar, isso aí, lá nesse canal que eu falei, o cara mostra a quantidade de balões que são, a galera solta nessa região e tal. Então, na minha opinião, eu penso
que a probabilidade de ser algo como um balão, um paraquedas, é muito grande. Então, Antes de você falar, Samuca, tem um comentário no vídeo. Esse vídeo aqui, pessoal, ele foi feito um corte dele, tá? Ele tá aqui no Brasil UFO, não como live, mas tem um vídeo só pra ele, tá? Que é o OVNI lá do Sacomã, tá? Tem um comentário da Rose Mendonça. Tem vários comentários, não dá pra ler todos, mas tem um que me chamou a atenção aqui, que ela fala, ela menciona assim: trabalhamos com pessoas em situação de rua. Ano passado, 2 atendidos que dormem nas calçadas em uma parte mais alta desta região, chamou um dos voluntários de lado, bem baixinho, e falou: o senhor tem visto estas luzes? Ele dizia que avistou várias vezes por volta das 4 horas da manhã um objeto com luz diferente e que depois sumia. O que chamou a atenção é que outro que não tinha o contato com esse outro morador de rua falou a mesma coisa, né? E sim, é a mesma região, a região ali do Sacomã. Obrigado pela mensagem aí. Agora, né? Pessoa em situação de rua ali já é complicado, né, pessoal? Ficar na rua já é complicado, então imagina, né? Mas a coincidência de outra pessoa ter falado sobre supostos fenômenos não tem nada a ver com esse daí, que foi em outro horário, de dia, né? Mas ele está relatando que ele viu luzes diferentes nessa região. Se você for dessa região, manda pra gente também se você viu algum tipo de fenômeno diferente que talvez se iguale com esse que a moça acabou de falar. Fala, Moreno. Rapidinho, é uma outra coisa assim, as pessoas cobrarem que o Samuel vá buscar alguém que filmou ao mesmo tempo. Pode ter alguém que viu, alguém que... Cara, é meio estranho isso, né? Você ficar... Não, mas vai lá ver se tem... Não sei se o Samuel é pesquisador ou não de ufologia, né? Não é, entendeu? Então, gente, pedir para a pessoa, vai lá, busca alguém que filmou também. Cara, não faz... se a pessoa está fazendo uma pesquisa de realmente, olha, eu vou provar, tal, ela vai lá, vai tentar ver se alguém no local, jogar, que nem aqui no programa Brasil UFO, se alguém também filmou, ouviu, entra em contato, tal, mas assim, cobrar esse tipo de coisa é muito, muito ruim, gente. E nem tentar provar que aquilo é um OVNI também, eu acho que, não sei, cada um... Eu não tento provar nem o que tá filmado, tá lá, é metálico, e as pessoas, tem gente que vai falar que é drone, não tem problema, cara. Eu já falei até pro Cleito várias vezes, eu não vou perder meu tempo tentando provar. Agora, se gera polêmica, aí você pode trazer seu ponto de vista, né? Ó, tem isso, tem aquilo, mas quem viu foi você, quem filmou foi você, e acredito que pode ser que de um outro lado onde você não viu da posição do carro, por exemplo, se você filmou isso do lado do motorista, por exemplo, e o balão balão mãe, vamos chamar assim, né, que soltou possível paraquedas, são hipóteses que eu estou falando, ele poderia estar aqui em cima, lá bem altão, e acabou que você não conseguiu ver. Pode ser, entendeu? E pode ser um OVNI também, por que não, né? A questão é essa, né, pessoal? Não é que a gente está tentando fazer o máximo de análise possível. Já fulano já disse que é um paraquedas de balão. Tá, então a gente está procurando provar que é um paraquedas. Não adianta só falar, né? Vamos provar que é um paraquedas de avião, de balão, e que mostra as linhas. Por que você acha que é um paraquedas de balão? Paraquedas de balão é Exato. assim, mas tem outro modelo? Então é assim que a gente tenta fazer, né? Outras pessoas podem entrar em contato comigo. E outra, pessoal, se o suposto baloeiro soltou esse balão, ele, por ser crime, soltar balão, ele não quer se mostrar, fala comigo no privado, porque eu vou tentar, de alguma maneira, mostrar e provar que aquilo ali foi feito por alguma equipe que fez isso, né? E de alguma forma, somente para desvendar esse mistério aqui, né? E provar de alguma maneira que aquilo que a gente está vendo é aquilo. Esse é o caminho que a gente tem que seguir. Tem pessoas que vão discordar, vão querer algo mais técnico, mas até onde a gente pode ir é aqui, né?
Mesmo porque não tínhamos ali como fazer algo mais técnico, nem muito menos o Samuca que estava dirigindo o carro ali. Ele já fez o registro e fez um registro muito bom, né? Muito bom, e está explicando muito bem aqui. Só está mostrando o que foi, né? Esse que é o relato, né? Como que você vai explicar um relato que você teve na sua infância, algo inexplicado? A gente sabe que tudo aqui na ufologia que a gente vive é algo que muitas vezes a gente acha que está vivendo um mundo paralelo, né? Porque não tem explicação plausível na nossa física, né? Então você acaba sendo tratado como doido porque não tem explicação para aquilo, e é normalmente o que acontece com todos os relatos, né? Você queria falar, antes de passar a palavra para o Evert? Fala, Samuel, você pediu a palavra. Eu só ia comentar, complementar o que o Moreira falou. Na verdade, era uma pergunta para o pessoal, até para quem não conhece, né, da região, e o pessoal que solta os balões. Quando eu acordava muito cedo no domingo, que hoje não acontece, mas eu via, de fato, muitos balões no céu do domingo, né? Por ser 3:30 da tarde, eu estava acompanhando aquele canal do baloeiro explicando sobre o balão. Se não me engano, a chama queima em 8 minutos. Eles programam mais ou menos em 8 minutos para queima. E soltar o paraquedas muito alto não é visível. É o que ele tinha comentado naquele vídeo que eu mostrei lá. Por ser 3:35 da tarde, o pessoal costuma soltar balões nesse período da tarde, porque, como você tinha falado, né, pela questão de ser uma infração e tudo mais, às vezes eu acho meio arriscado, porque já é um movimento bem maior na cidade, né, um domingo, bastante movimento, perto do estado, já em rota ali para o Campo de Marte e tal, tudo bem que não está tão perto, mas, enfim, o tráfego de aeronaves ali, de repente pode ser, porque, ó, Vila Mariana já não está tão muito longe ali da região que vai para o aeroporto. Só queria complementar se existe essa soltura de balões a partir do meio-dia, 1h da tarde, porque, assim, entre o balão soltar os paraquedas, se não me engano, ele acontece em 8 minutos da chama, mas eu não sei até que altitude que essa chama libera esses paraquedas. Então, a possibilidade, talvez, de ser um paraquedas que realmente soltou muito lá no alto e veio descendo. E aí surge aquela possibilidade de alguém naquela região ter encontrado esse mas normalmente balões são soltados mais cedo por causa que não tem tanta movimentação na rua e não tem denúncia, né? Se o cara soltar num meio-dia, tá soltando balão aqui, né? É natural isso aí, né? Então... Cleito, a gente não pode, principalmente, né, falar assim, eu acho que, cara, esses baloeiros não tem horário para isso, cara. Por probabilidade, vocês estão corretos. Ou é de manhã, à noite, para não dar na cara, né? Porque é crime isso. Eu concordo plenamente com isso. Agora falar assim que não, porque... E também tem a coisa, pode ser que nem você tá certo, a altura, tal, né? Então, por lógica, se você tem uma tocha de balão, que queime bastante ali, ele vai subir rápido. Quando você solta, ele vai subir rápido. O que ele pode estar fora do campo da sua visão na hora que você... Porque qualquer um de nós, se eu estivesse passando lá com o celular, cara, provavelmente eu teria a mesma situação, cara. Eu pararia, filmaria, o foco seria naquilo que estava descendo ali, né? O foco. Eu não ia, no momento, pensar, será que tem um balão, olhar para lá? Até porque você tem o teto do carro aqui, ó. Se ele estiver fora do campo de visão, você não vai conseguir ver. E assim, achar que porque os caras não vão soltar, se você pensar em estratégia, o cara fala, eu vou soltar às 3 da tarde, porque não vai ter ninguém esperando que eu solte um balão às 3 da tarde, porque a maioria solta de manhã e à noite, um exemplo. E eu vou ser cara fora do padrão, né? Isso é uma ilustração, tá, gente, que eu tô falando. Agora, se aliam, porque ele vem descendo, né? Então, umas 3 ou 4 quadras ali. Se alguém fosse lá pesquisar e procurar, caiu alguma coisa aqui, um balão, um paraquedas, tal, vai acabar encontrando. Caiu na minha casa, ou eu vi.
Agora, quem fez isso? Ninguém. E nem o Samuel, que é pesquisador, ele não vai parar lá para ir atrás de uma situação dessa, para trazer aqui, olha, eu fui lá, não sei que ele tenha tempo para fazer isso, né? Mas aqui, se alguém mora ali na região, poderia ajudar muito bem, ou indo nessas quadras ali, alguém que mora, e trazer aí uma informação, olha, porque se ele estava descendo, ele pousou. Se fosse uma nave, cara, com certeza as pessoas iriam ver. A gente tem que tentar achar onde ele pousou e quem pegou, né? Porque se aí a gente já mata, né? Fala, ó, tá aqui, pousou. Ó, tá se aqui, tivesse alguém ali, ó, na região, né, que pudesse fazer isso, né, algum pesquisador, ou até um amante aí da ufologia, sim, curioso, sim. Podia dar um pulo lá e dar uma olhada, né? Ajudaria. Pessoal dessa região que acompanha o canal, né? Se souberem onde que pousou, já demos o Samuel deu as informações aí da rua ali, da proximidade onde estava, então com certeza, se você é da região, é fácil encontrar, mande pra gente aí. O telefone é esse que passa embaixo ou na descrição do vídeo, você pode mandar pra gente aí. Manteremos total sigilo, se assim for da sua vontade. Bom, eu quero também ouvir a opinião, as considerações aí do Evert. O que você acha desse registro aí do Samuel, Evert? Então, pegando o gancho do Samuel, eu acho que, para mim, o vídeo que ele gravou é autêntico, na minha opinião. É autêntico e todo mundo fala, é drone, é balão. Mas, assim, muita gente hoje em dia, o celular hoje, tirou muita gente de olhar para o céu. Você não concorda? Muita gente não presta atenção no céu. Aí é como que o Carlos disse. Às vezes tem pessoas que tudo é drone, tudo é balão. Eu acho, na minha opinião, que muita gente, por estar olhando para o celular e deixa de olhar para o céu, acaba, é um drone. E aí, de repente, é um objeto autêntico. Um objeto realmente está ali pairando no céu e o cara pensando que é um balão ou um drone. Eu acredito que o vídeo dele é autêntico, tem que ser analisado a mais profundo e debater mais sobre isso aí. Eu acho que é muito importante. Essa é a minha opinião. Se a gente não receber esse material até essa semana, eu vou dar uma chegada lá. Vou arriscar, vou chegar lá, vou ver se eu acho essa rua aí, para conversar com os moradores e tentar ver se alguém dali viu, né? Mas vou tentar... Aí sim, cara. Aí vou tentar ver se não... Hã? Ô Cleiton, se você quiser, eu conheço toda essa região, porque ótimo. Parte da minha família mora no Sacomã, Heliópolis. Pô, já pergunta lá pra eles lá, pô. Você ficou sabendo desse objeto? Já aciona eles aí, pô. Eu mandei o vídeo, quando você me mandou, eu mandei no grupo de família, grupo dos amigos, né, parentes, que... Então, assim, só que é aí que tá o problema que o cara falou. Tem que... Aonde pousou? Porque não tem um registro. Porque se tivesse pousado, deveria ter o registro do pouso do objeto. Mas, para mim, mesmo com tudo isso, não pousando o objeto, e ninguém tem registro de onde caiu, senão teria registro de onde caiu, ali na região de Sacomã, aquela região de Heliópolis, Anchieta ali. Então, eu acho que a gente tem que ir profundo e procurar, saber mesmo. Ver quem viu também. É muito autêntico. Para mim, com todo respeito, o vídeo que o Samuel gravou, para mim, é autêntico. Eu acho que tem que levar até para a mídia aí. Eu tenho contato de gente de televisão aí, se ele me permitir, levar para a televisão para a gente debater, porque é muito, muito autêntico. Para mim. Com certeza os caras já viram, Os caras já viram. Vamos tentar descobrir aí, né? O que pode ser. Se você quiser precisar de mim para eu conheço a região Heliópolis todinho lá, você vai ver lá, Sacomã, Anchieta. Eu trabalhei naquela região da Anchieta ali no Moinho Velho. Meu último emprego foi no Correio ali. Então é na rua Belgrado. É Belgrado.
Belgrado. Na rua Anchieta, ali, a CF Anchieta. Bom, depois a gente último conversa, então. Ali, para de segurança ali, naquele prédio da Rua Belgrado, atrás da Gaviões da cadeia da Gavião Fiel, eu andei pelo Google Maps, porque eu também estava pensando em dar uma passada lá, tem câmera de segurança nesses prédios, só que Pode como já ter faz? captado, né? Verdade, sim. Alguém que viu um pontinho passando, sei lá, alguma outra evidência lá, né? Uhum. Quem morar por ali, eu souber e quiser... Ali também. Vai chegar, pessoal. A informação vai chegar. Dá uma peneirada bacana. Não em prol de achar se não é. É só pra gente desvendar e mostrar que a gente tá tentando fazer o nosso melhor, né? Lógico. Campo, né? Fala, só Moreno. Uma dica aqui, ó. Em ufologia, quando a gente está pesquisando tal, por exemplo, a gente tem que dar opiniões baseadas em probabilidade, né? Então, o Samuel trouxe probabilidades aí, como eu falei, ele pesquisou o vento, mostrou uns negócios legais aí, né? A palavra eu acho, ela não encaixa na ufologia, tá? Isso, eu acho que porque o vídeo que ele fez é lógico que é autêntico, ele não jogou numa IA, nada. O objeto que aparece ali é que nós não sabemos o que é. Então, para deixar bem claro que o pesquisador, ele não vai usar a palavra eu acho, ele pode usar eu penso, e é provável que eu acho não. Eu acho que fica assim, a gente brinca em pesquisa, né? E eu posso falar com uma certa propriedade, a gente brinca assim, que acho seria uma ciência, que seria a axiologia, não pega. E eu vou aproveitar, com a licença do Cleiton, baseado em que eu falo isso? Ó? Eu escrevi um livro, né, com dicas de como você realizar uma pesquisa. Nesse livro você não vai achar a palavra eu acho nunca. Então, a nossa opinião ela é válida. Volto a dizer que eu gostei do que o Samuel trouxe aqui. Tem um brilhozinho lá, que é aquele que eu indiquei que, é esquisito aquilo ali, cara. Se naquele momento a gente tiver certeza que tá aqui batendo uma luz aqui, tá refletindo, mesmo que fosse um papel, é um ponto de reflexo. Tá no vídeo isso. Então, o que deixa uma certa dúvida ali, você fala, caramba, mas aqui o Cleito vai fazer de ir até lá, o Vilmar também podendo ir, que já você conhece a região, seria uma soma gigantesca, porque assim, não adianta também ficar a gente atrás da tela, falando assim, olha, eu penso que penso que não é, vai no campo, olha, né, já trouxe a imagem, olha, mas desceu em algum lugar, alguém, eu vi até, assim, ó, na chance de só o Samuel ter visto, não, alguém pode ter visto também. As pessoas ficam olhando para o celular, não olham para o céu, mas alguém sempre vê, gente. Alguém sempre vê. Vai valer a pena vocês irem lá e dar uma olhada que está perto. Ainda mais que você conhece toda a região ali, viu, Marco? E dar uma pesquisada com as pessoas. Ó, caiu, desceu, tem a data, tem o horário, tudo. Não é tão difícil fazer isso e juntar com o que o Samuel trouxe. Então, essa é a minha opinião. É isso aí. Válido. É isso aí, pessoal. É um assunto, né, que acaba sendo polêmico. Algumas pessoas querem que você concorde com a opinião, né? Mas é assim mesmo. O ideal é isso que a gente falou. Não ficar só no computador. Se tiver próximo, se tiver um ufólogo próximo do local, vamos lá, vamos tentar conversar para desvendar. Esse é o caminho. Beleza. Só posso só dar os parabéns aí pro Samuel, porque não é fácil você pôr a cara e a opinião na telinha, cara. Não é fácil. Eu sei porque eu tô há anos aí com essa cara aqui na tela e tem até, como o Cleito fala, tem gente que xinga, assim. Xinga. Os caras são bons. Os caras são bons nisso, cara. Porque você tá, assim, discordar não significa que você vai ser inimigo da pessoa. Pois é. Não, entendeu? imagina, eu gosto dos canais
O Cleiton sabe disso, eu converso com todos. Eu gosto dos canais que são do contra. Eu acho que eles somam pra caramba. Né? Eu gosto das pessoas que estão... Olha, eu tenho apoiador, só dar um apoiador financeiro, cara que me dá lá superchat, pix e tal, e o cara vai... muitas vezes ele é contra algumas coisas, ele fala, não é isso tal. Esse cara não é meu inimigo, ele tá dando a opinião dele. Não tem problema nenhum. O que a gente, né, eu sempre coloco, o que nós que estudamos um pouquinho mais, não somos o dono da verdade, tá? Mas a gente fica lendo, tal. O que cabe a nós, entre aspas, eu vou usar a palavra, educar, né, com a ufologia, algumas pessoas. O que é isso? Dar uma dica, faz assim, faz daquele jeito, olha, não é assim, para orientar para que a ufologia e o público também comece a entender como que é feita uma pesquisa, como que onde tem que ter o respeito, onde que tem que ter a discórdia no sentido que você não precisa brigar, cara. As pessoas, Claro, com certeza. as pessoas têm ali no chat, fica o burburinho, não, porque é isso e tal. Algumas pessoas têm uma opinião que às vezes, quando você coloca a tua visão, muda a opinião daquela pessoa e ela vai atrás, vai estudar, vai ler, e isso que faz crescer. Verdade. É isso aí. Vamos dar sequência aqui, pessoal, no nosso programa. Peço para que você deixe um like aqui nesse vídeo. Está assistindo, está gostando? É relevante de alguma maneira para você? Mesmo você discordando, deixa o like aí, pô. Deixa o like, né? A gente promete sempre trazer conteúdos que mostrem divergências, mas com respeito, né? Claro que nem o Moreira falou, pessoal dá o superchat e xinga, quer dizer, xinga não, discorda, né? Tem pessoal que xinga, né? Tira o respeito, aí é complicado, né? Mas eu acho que o caminho é esse. A ideia de todos os canais que falam sobre ufologia, a pessoa que está sendo hoster, no caso eu, é para trazer outras cabeças. A gente não consegue fazer sozinho ufologia, né? A ufologia é feita por todos e todos têm que ter o respeito, né? Não tem como você falar com uma pessoa, seja ela técnica, seja ela pesquisadora há muito tempo ou não. Muitas das vezes o pesquisador não vai estar no local onde aconteceu o evento, né? Então, precisamos das outras pessoas, precisamos de membros da sociedade que são os nossos olhos através das câmeras, dos celulares, para poder trazer. E graças ao Samuel estar na hora certa, no local certo, conseguiu, sendo OVNI ou não, né? Ele conseguiu um registro que a gente está aqui discutindo a respeito e a gente agradece. O Cleiton, ó, sabe o que acontece? Cara, eu passei uma situação ali, né? Você só falava até a questão de você levar desaforo até, que a pessoa falar para você. O caso que passou em frente à Pedra da Serpente, mesmo eu falando que não estava dizendo que tinha um envolvimento ufológico, cara, saiu briga de bate-boca no Facebook com fulano aí, cara. Porque ele assistiu, em nenhum momento eu disse que era uma ação ufológica, mas sim algo que aconteceu que eu não soube explicar, e saiu briga por causa da ignorância da pessoa, e a pessoa que é conhecida no meio aí, entendeu? E assim, o que está faltando só para nós na ufologia é só essa questão de ter o respeito aí, né? União não vai ter mesmo, esquece, mas o respeito sempre é importante, cara. E parabéns aí, você que trouxe o vídeo, tá voltando aí para tentar mostrar aí um novo ponto de vista, e é isso aí, cara. Pelo menos deixa amarrado, né? Todas as informações que a gente tentou trazer, que o Samuel tentou trazer, são o máximo ali, né, que a gente conseguiu até o momento. Então, com essas informações que tem aqui no programa de hoje, para outros pesquisadores que gostam de fazer análise, inclusive eu vi o pessoal falando aí que tem que falar com o Jorge, né? Eu já falei com o Jorge sobre isso aí, né? Nós também não chegamos a alguma conclusão, mas foi falado com as pessoas,
E se você também quiser, se você conhece alguém que queira pesquisar sobre esse assunto, é por isso que as informações aqui foram trazidas para que outros pesquisadores não apenas falem, né, que é isso, tá, é isso, mas mostra pra gente, ou dá o contexto como você chegou que é isso, né? Ó, no segundo tal, mostra um barbantezinho com uma bolinha que durante o vídeo a gente não viu. Porra, legal, cara, já trouxe mais uma informação. E é assim, pessoal, não adianta a gente falar aqui positivamente que é um disco voador ou negativamente e não explicar o porquê, né? É um programa de talks, né? A gente está discutindo e conversando sobre esse assunto, então é assim. Porém, tem pessoas que não aceitam. Se é aquilo e acabou. E se você não concorda, acaba xingando, mas faz parte. Ô, Cleiton, eu gostaria, inclusive, que se alguém que está assistindo aqui, ó, referente a esse reflexo que tem na ponta ali desse, porque ali é um objeto, né? A gente não sabe, mesmo fosse um balão, fosse um paraquedas, alguém com mais conhecimento pudesse explicar aquele reflexo ali, né? Não tem problema. Eu gostaria de saber, porque se poderia ser uma falha do celular, mas me parece que, inclusive, se o Samuel lembrar da direção do sol, se estava, né? Se você estava indo de frente e o sol batendo aqui, parece que há algo que brilha ali. Alguém quer falar, Samuel? Fala aí. Luz estava por trás dele, então, porque na bússola lá que eu mandei da imagem, então o sol no inverno aqui, ele passa um pouquinho mais baixo no horizonte, então ele devia estar mais da rádio, então ele devia estar numa posição noroeste, assim, meio para cá. Você vê um brilho aqui na lateral do objeto, e aí eu só ia complementar o que o Moreira falou, que quando eu vi a imagem do paraquedas, eu falei, cara, é um paraquedas, porque ele é vazado em cima. E que eu imaginei que na hora que talvez o vento tenha deslocado o paraquedas, ele tenha feito isso aqui, ó. E aí na hora que ele faz isso, dá para você ver o buraco dele aqui, parecendo que é uma janela, que é o que a gente vê no segundo vídeo, parece uma janelinha branca. Mas na hora que ele volta a ficar assim, tem um pico, tem um formato assim. Então ele não é furado em cima. E aí que acaba confundindo a nossa cabeça. Então, não saberia afirmar de fato o que era, mas a luz do sol, ela influencia o objeto em duas ocasiões. Primeira, a parte que eu vi no vídeo que ele era vermelho, eu vi pessoalmente que ele era vermelho, o vídeo depois confirmou a informação, e aí, quando eu estava já bem próximo dele, eu falava, cara, mas aquele brilho não é vermelho, ele parece que tinha uma janelinha na lateral. E aí a hora parece que ele não tá mais no vento. Eu nem percebi mais a caída, parecia que ele tava parado, mas aí tudo bem que eu tava fazendo curva e tal, né? Mas muito curioso esse momento, eu falei, cara, na hora de analisar o vídeo depois, tomara que não seja um balão, né? Porque aqui na casa eu já vi um charutinho incrível, assim, lindo de filmar e mostrar. Aí você olha e fala, cara, sou todo um parque, você vê o movimento, né? Ele no vento, o balão, você vê o formato. Aí na hora que o sol reflete nele, dá aquela metalizada bonita, porque o balão ele é feito mesmo desse material metalizado, né? Então são esses relatos aí que você pegar no meu celular, você fala até uma pastinha assim, tipo, ufos, que podiam ser. Você descarta 90% de coisas que com certeza não são, mas esse em exclusivo eu achei que a mudança do formato, as cores, como o Moreira falou, isso aí não dá pra gente explicar com as nossas, que a gente não é do ramo aí do balão, do paraquedas, né? Mas alguém pode explicar, né? Uma hora alguém pode dar uma força aí e explicar, porque o que seria muito interessante, né? Imagina você filmar realmente um objeto, isso aí é uma glória, cara. O cara sai, é o que todo mundo quer. Eu tenho um vídeo no meu canal onde a navezinha, desse tamanho mais ou menos, ó, ela parou a 30 centímetros do para-brisa do carro e da pessoa que relatou e foi acompanhando ele, ó, 800 metros. Até ele se ligar, ele achou que era um drone.
E não, aquilo lá, depois que ele falou, cara, depois que a minha ficha caiu, que tinha o formatinho do disco, assim, a luz assim acompanhando na frente dele, 30 centímetros. De madrugada, lá no Nordeste, lá. Então, assim, e ele falou, cara, eu não tive nem reação de filmar, porque seria o que qualquer ufólogo gostaria de ter esse vídeo. Uhum. É muito interessante isso.